Bem-vindo para mais um tutorial. Continuando a sequência de aulas sobre o Laravel, nesta aula será apresentado como implementar a página Visualizar. Eu tenho listar os registros, eu quero visualizar os detalhes deste registro 5. Simplesmente clico neste link Visualizar e abre a página que será implementada nesta aula. E eu tenho os detalhes do registro. Então, bora implementar esta página Visualizar. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior e coloco dentro do AMP-Server, dentro do diretório Celk. Caso você não esteja seguindo as sequências de aulas, abaixo há o link para acessar a playlist completa. Abro no editor Visual Studio Code, abrindo o código-fonte, eu tenho o arquivo ler. E no arquivo ler eu tenho as instruções como rodar o projeto. No meu caso, eu já estou rodando, então eu posso pausar aqui o servidor, pausei, colo o PHP Artisan Serve para executar novamente, ele já indica qual é o endereço para abrir, conferir só aqui, está indicando qual é o endereço, mas na aula anterior eu já tinha esse endereço, o IP e depois a rota máquinas, que refere-se ao listar. Abro no navegador, abrindo no navegador eu tenho a lista. Eu quero implementar um botão visualizar. Primeiro eu crio ações no cabeçalho e depois um link visualizar. Isso é na View. Venho em Resource, View, em seguida máquinas, é no arquivo index porque refere-se ao listar. Acrescento no cabeçalho mais uma célula com o nome de ações, confiro, ações tenho aqui e crio o link abaixo. Duplico esse TD, somente ao invés de ser somente esse texto, eu quebro a linha, aqui internamente eu crio o link. Para criar o link, depois href para qual local que deve ser redirecionado, abro chave, fecho a chave, internamente eu crio a rota. Então, eu coloco route para qual local que deve ser redirecionado, confiro em rotas, venho em rotas, web, eu coloquei máquinas. Importante é que durante as aulas você siga exatamente conforme eu estou apresentando. Se você está aprendendo, siga exatamente conforme eu estou implementando. Depois, quando você aprender, você altera conforme você achar mais interessante ou conforme a necessidade. Máquinas, já coloquei a rota, depois a action, venho em app, http, controller, action ou método, sendo o método show. Não estou recebendo como parâmetro o ID, então posso retirar agora o ID. É esta action que eu quero abrir. Já tenho a rota, só falta agora enviar o ID, porque o ID do registro que eu quero visualizar. Da mesma forma que eu imprimi, eu posso utilizar aqui enviando para a controller. Finalizo este link, só fecho aqui para conseguir visualizar melhor, coloco a palavra visualizar e finalizo a tag A. Só conferir, eu abri chave, fechei a chave, abri o parênteses também. Então, posso conferir. Atualizando, tenho visualizar. Se eu clicar aqui no visualizar, antes de eu clicar, observe no rodapé que tem máquina 6, eu estou enviando o ID. Clico aqui no set, visualizar a máquina. Abriu corretamente este método show, mas eu não quero somente o echo, eu quero carregar uma view. Eu não tenho ainda esta view, venho em view, máquinas, pego o create como exemplo, Ctrl C, Ctrl V e altero. O nome da view é recomendado utilizar o mesmo nome da action ou o mesmo nome do método. É show, então aqui também será show, ao invés do create, eu altero para show e apago o copy. Eu já tenho a view criada, só falta, não é cadastrar, neste caso eu quero que ele apresente no navegador, ao invés de ser cadastrar, é o visualizar. Visualizar máquina, redireciona para o listar, não é cadastrar, então aqui também é visualizar, e o formulário eu apago, deixo somente isso na view. Eu coloco a view antes da controller, e na controller eu indico que eu quero carregar esta view. Para isso eu coloco
retorne a seguinte view, a view que está dentro do diretório máquinas. Esse diretório posso copiar para não ter erro em relação ao diretório. Depois do diretório, eu tenho a view, e a view eu só preciso do show, somente esta palavra, ponto show. Desta forma, eu estou carregando a view. Só conferir se carrega a view, atualizo, exato, visualizar a máquina e tenho o link listar, que eu coloquei aqui acima. Conferir se está funcionando o link, clico em listar, sou redirecionado, visualizar o ID 4, abriu corretamente. Então, significa que a view está sendo carregada. Mas agora eu quero recuperar os valores do banco de dados. Então, aqui mesmo, eu utilizo este método do Laravel. Então, vai ser este método. Eu utilizo este método porque ele permite passar variáveis para a view. Então, qual é o nome da variável? Eu coloco no singular, porque é uma única máquina, é o nome da variável, e esta variável ela recebe os valores que vêm do banco de dados. Então, coloco aqui máquina é no singular, porque possui os valores. Mas aqui eu preciso receber como parâmetro. Então, coloco máquina, só conferir se eu já tenho aqui na parte superior importado, sim, use app models máquina, então significa que eu posso utilizar. E indico que eu quero receber máquina. Estou enviando uma variável com os valores da máquina, com os dados da máquina. Só confiro se ainda continua funcionando, sim, significa que eu já estou enviando para a view. Estou utilizando este método para enviar os dados em uma variável para a view. E aqui na view, simplesmente imprimir a palavra ID. Depois da palavra ID, abro chave, fecho a chave e internamente posso imprimir. Eu coloquei no singular porque é uma única máquina, então pego cifrão máquina. Eu quero é o ID, é a coluna que eu tenho no banco de dados, uma quebra de linha. Assim como eu fiz com o ID, eu também posso fazer com o name. Isso eu apresentei nas aulas anteriores. Se eu abrir o banco de dados, eu acesso phpMyAdmin, em seguida realizo o login. Realizando o login, tenho a base de dados Celc, em seguida a tabela máquinas. Essa tabela máquinas tem a coluna ID e a coluna name. A coluna name que eu quero imprimir neste local. Nome da coluna e a palavra, eu posso colocar a palavra que eu quiser neste local. Conferir como que está ficando. Será que eu estou imprimindo os valores? Sim. ID e depois o nome da máquina. Retorno no listar, confiro a máquina 8. Visualizar, exato, máquina plantadeira V8. Significa que eu estou visualizando corretamente os dados. Em seguida, atualizo, retorno no listar, visualizar V9, está visualizando os detalhes do registro. Desta forma, nesta aula eu apresentei para vocês como implementar a página para visualizar os detalhes do registro. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais sobre Laravel.